Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. O jogo de futebol de polo aquático aconteceu em Caxias do Sul na manhã desse domingo. Juventude 1, Flamengo 0. Tema desse vídeo, falaremos sobre essa partida. Bem, qual a modalidade esportiva? Aí fica a critério de cada um, né? Há uma grande interrogação em cima desse jogo polêmico na manhã de domingo. E esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra estatísticas em tempo real dos campeonatos mais importantes do mundo, inclusive o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Libertadores. Encontra vídeos, entrevistas e jogos ao vivo do Campeonato Alemão, assim que voltar depois da Eurocopa, quando reiniciar o futebol de clubes na Europa, ou seja, quando começar a temporada 2021-2022, jogos com imagem, com narração em português, ou seja, e tudo isso ao vivo. É só você fazer o download do aplicativo para ter acesso a todo esse conteúdo do OneFootball, que traz até jogo de polo aquático, que foi isso, na verdade, que aconteceu. Flamengo 0, Juventude 1, Flamengo 0 em Caxias do Sul na manhã desse domingo. Um detalhe muito importante. No dia 19, 8 dias antes, pela Série B do Campeonato Brasileiro, organizado pela CBF, a exemplo do que acontece com a Série A, obviamente, Avaí e Remo não se enfrentaram em Florianópolis, porque o gramado estava impraticável. Olhando as imagens dos dois jogos, visualmente, o gramado do estádio do Avaí, estádio da Ressacada, parecia ainda pior do que o estádio do Juventude, o Alfredo Jaconi, nesse domingo. Ok, mas ambos não tinham condições de jogo. O caso era mais grave, aparentemente, no jogo de Florianópolis, sem dúvida alguma, no jogo que não aconteceu naquele dia, porque não tinha condição alguma, mas também não tinha condição alguma esse gramado do Alfredo Jaconi. Você olhando visualmente, você via o campo verde e algumas poças d'água mais para o lado aqui esquerdo, né, de onde o Flamengo onde atacou o Juventude para a primeira etapa. Mas, vendo o jogo, você percebe que a bola parava em qualquer parte do gramado, praticamente. Alguns trechos ela rolava um pouquinho. Ou seja, era impossível dar um passe, era impossível fazer uma jogada, trabalhar a bola. É claro que o time tecnicamente inferior sai perdendo, né? Aí muitos torcedores falando, não tinha drenagem, desligaram a drenagem. Eu não sei se desligaram a drenagem, se não tinha drenagem. Se tem drenagem e estava ligada, comprovadamente ela é ruim. Porque choveu durante 48 horas na Serra Gaúcha, mas durante o jogo, e antes um pouco, já havia uma chuva fraquinha. E nós estamos cansados de ver jogos de futebol nos quais a partida começa com um campo pesado, a chuva dá uma aliviada, fica fraquinha, não é mais aquela chuva fortíssima, né? E aí a drenagem funcionando, ela vai sugando ali aquela água e o gramado vai ficando melhor. Ele não melhorou em momento algum, começou ruim e terminou ruim. Então foi muito prejudicado pela condição de campo do Flamengo. E se complicou mais ainda quando, apesar dos gritos insistentes do técnico Rogério Ceni à beira do campo, para que os jogadores não trocassem passos no campo de defesa, ele até em um determinado momento falou claramente que era arriscado, que não podia correr o risco, que não valeria a pena correr o risco. O Mateuzinho, que já tinha tentado um passe perigoso, insistiu em fazer um passe em frente à área. Passes em frente à área devem ser evitados até num gramado impecável, exceto em situação de extrema segurança, quando você percebe que o companheiro está bem posicionado, atento para receber a bola e não há nenhum adversário por perto. Tem que ser com muita tranquilidade, que a bola atravessada, se o adversário recupera, ele fica de frente para o gol. E foi exatamente o que aconteceu com o Matheus Peixoto, que inteligentemente e com muita competência finalizou de primeira, sem chance para o Diego Alves, que estava ali dentro do gol. De repente o Mateuzinho atravessa aquela bola. Então a falha do lateral direito do Flamengo foi muito, muito importante no andamento do jogo. Porque a partir dali, o que fez o Juventude? Com a vantagem do placar, só se defendeu. Então tome bicuda para frente, bumba meu boi, disputa no jogo aéreo e manda a bola para longe. E o Flamengo teve que construir um gramado onde era impossível trocar passes. Ainda assim, especialmente no segundo tempo, criou várias situações, poderia ter feito pelo menos um gol. A bola bateu na trave, passou rente à trave direita, passou rente à trave esquerda, no chute do Pedro. Bruno Henrique deu uma virada dentro da área, mas não pegou muito bem. O goleiro
conseguiu defender até com carné, né, até com certa facilidade. Então o Flamengo até criou algumas situações, mas era impossível criar ali situações trabalhando a bola, jogando como normalmente o time faz. Então o gramado ele não igualou o jogo, ele realmente prejudicou demais o time visitante, que é o time mais técnico. E claro, a situação ficou ainda pior por um erro do seu próprio jogador, no caso o Mateuzinho. É muito importante frisar isso. O Mateuzinho é um jogador jovem e promissor, mas esse tipo de falha mostra que uma falta de atenção típica de um jogador que não está preparado para ser o titular absoluto da lateral direita. Por isso que ele fica na reserva do Isla, que é mais rodado, é mais experiente. Também é verdade, já cometeu erros terríveis no campo seco. Mas não existe um jogador que se destaque que fale, esse cara é o titular absoluto, está pronto. O Mateuzinho nessa jogada mostrou que não está pronto, que ele precisa de mais tempo, talvez um maior amadurecimento, não sei, se bem que eu acho que esse lance não é nem a questão de amadurecimento ou não. A mensagem foi muito clara. Para quem eventualmente não tinha percebido o óbvio, que não dava para trabalhar a bola, passando a bola, queimando o gramado ali, naquela chuva toda, aquele aguaceiro, nem chuva toda, que não estava chovendo tanto na hora, mas naquele aguaceiro, e ainda assim insistir nessa jogada, aí é desatenção, é um pouco até de excesso de confiança, sei lá. Isso não está ligado à inexperiência. Foi realmente um erro grave individual. Não dá para analisar tecnicamente, coletivamente, taticamente o jogo e a atuação do Flamengo. Aí algumas pessoas, porque começou o Michael, ele saiu com 35 minutos, e o Flamengo nem assim conseguiu empatar. Ou seja, a presença do Michael, inclusive, poderia ter resultado num gol, porque ele deu um passe muito bom para o Bruno Henrique, quando o jogo ainda estava 0-0, e o Bruno Henrique, quando cortou o Foster, que é o zagueiro, emprestado pelo Botafogo, para tentar finalizar, chegou à cobertura e interceptou a bola, mandando para escanteio. Então quase que o Michael deu uma assistência, ele deu um passe que não se concretizou em gol por muito pouco. Então poderia ter dado certo, mas o jogo não pedia de fato o Michael, e eu acho que o técnico fez o certo. Ele ainda na primeira etapa fez a troca, colocou o Rodrigo Muniz, que entrou mal. O Muniz não finalizou, o Muniz não conseguiu dominar a bola, não prendeu a bola no ataque, jogador forte, mas não fez um bom trabalho de pivô, que era fundamental. Ou seja, com ele, com o Pedro, até o Bruno Henrique, 3 na área, a bola que chega pelo alto, os atacantes têm que ganhar e preparar para quem vem de trás, ou para o colega que está ali próximo, nesse trio. E o Muniz não teve também um bom papel. E fala-se muito do Michael, mas o Muniz também não foi um jogador que acrescentou. O Rodinei, que entrou no segundo tempo no lugar do Mateuzinho, também comprometendo, falhando defensivamente, cruzando uma bola pela linha de fundo, mostrando também que é um problema sério ali, esse da lateral direita do Flamengo. Não é para demonizar o Mateuzinho, tampouco para dizer que não serve. Mas ficou claro que o momento dele de ser um titular absoluto ainda não chegou. O garoto precisa realmente de crescer um pouco mais. E ele comprometeu completamente o restante do jogo. Agora é um absurdo que o futebol brasileiro ainda tenha jogos em gramados assim. Porque em 1900 é bolinha, porque em 2000 não sei o que foi assim, então a vida inteira vai ser assim. É sempre bom lembrar o exemplo do campeonato que é o padrão de qualidade do mundo inteiro, o campeonato nacional, a liga mais relevante, que é o campeonato inglês, a Premier League. Tá? A Premier League tinha gramados que eram lamaçais nos anos 80 e tudo mais, até os anos 80 para os anos 90. Né? É legal ver aquelas imagens, aqueles jogos da lama e tudo, folclórico, outro momento do futebol, tudo bem, mas para atingir o que atingiu, a Premier League teve que mudar, porque o futebol muda. As coisas mudam. Hoje a tecnologia existe para você ter recursos, né, para ter gramados melhores. Na época, por que o gramado era ruim na Inglaterra? Não havia os recursos que existem hoje para você ter um bom gramado. Muita chuva, às vezes neve, frio. Então era quase impossível manter um bom gramado. Hoje isso é possível. Então os ingleses investiram em ter bons gramados, e mesmo os times menores têm bons gramados. Eles tentam se impor diante dos seus adversários mais fortes, não apelando para um campo ruim, e sim apelando para o quê? Para estratégias de defesa, para jogadores físicos, ganhando corpo a corpo, até para um jogo aéreo eficiente, porque não tem tanta qualidade para construir pelo chão, mas não conta com um gramado ruim. Ninguém faz isso. O gramado ruim não é arma nas ligas mais importantes. No Brasil ainda foi arma do Juventude. Né? Por acaso, deliberadamente, eu não sei. O fato é, o gramado totalmente impraticável, a bola não conseguia rolar setor nenhum no campo com o mínimo de tranquilidade e segurança, e isso atrapalhou demais o Flamengo. Mas é um choro de perdedor e tal, entendo como quiser. Eu entendo que esse gramado não tinha condição. E se o jogo foi adiado entre Avaí e Remo 8 dias antes, por que essa partida foi realizada? Por que ela não ficou para segunda-feira, que seria o mais razoável, contando aí que o tempo melhore e que oferecesse condições para que o Flamengo e o Juventude jogassem futebol? Por que jogaram ali, entre aspas, foi polo aquático, o campeonato de polo aquático da CBF. É isso. Saudações. Dali, 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 Mengo, pra cima deles, Flamengo.